Oi, gente, no Show Business de hoje, o assunto é mercado farmacêutico. Para uma conversa sobre o setor, recebemos João Adib Marques, CEO do grupo CIMED. Ele começou a trabalhar na empresa da família aos 15 anos e hoje é considerado um dos melhores empresários do setor no país. Está na lista da Bloomberg entre os mais influentes. Ele viu no mercado de genéricos e de vitaminas uma grande oportunidade que o fez superar metas. Vamos falar agora com João Adib Marques, CEO da CIMED. João, bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Sônia. Nossa, o teu setor, eu acho que para mim na área econômica, fora a aviação, é um dos setores mais complicados, né? De se entender, de você saber o que é o quê. Eu li recentemente, inclusive, que vocês estão desenvolvendo remédios no espaço. Vamos começar pelo mais difícil? Olá, isso já foi para o espaço. É um prazer incrível estar aqui, obrigado pela oportunidade. Vou me dedicar, fiquem à vontade a fazer as perguntas. Eu acho que o meu papel hoje é poder contar um pouco sobre esse universo da indústria farmacêutica, uma indústria que no Brasil ainda, Sônia, ela não é centenária, tá? Não é centenária? Não é centenária. As primeiras indústrias farmacêuticas no Brasil, elas são oriundas dos anos 40. Tá. Isso significa o quê? Que é muito engraçado a particularidade do nosso setor. São mais de 300 farmacêuticas no Brasil hoje. Empresas que produzem? Farmacêuticas que produzem medicamento no Brasil. Tá. A maioria de empresas familiares, onde só 2 de capital aberto. Dessas empresas familiares, 2 são de capital aberto. No máximo, 10 sociedades anônimas de capital fechado e a maioria limitada, aonde a maior ela tem, acho que 6 ou 7% de market share. Então, também é muito pulverizado. Isso tudo oriundo das primeiras famílias que trouxeram e abriram a indústria farmacêutica brasileira. Quais são os principais percalços do setor e como vocês se unem para poder melhorar? Deixa eu vou tentar, porque para mim eu já faço parte disso, eu vou tentar ser um pouco mais didático para o telespectador entender e o consumidor também tirar as dúvidas. A indústria farmacêutica nacional, ela não desenvolve produto. Ela é oriunda de quebra de patente. Tá. Ok? Isso antes dos genéricos mesmo, né? Exatamente. Então, o que é a quebra de patente? É o produto referência. O cara descobriu uma nova droga, por uma nova indicação, e durante o prazo da patente, só ele fabrica o produto. Quantos anos? Quantos anos? 10 anos. 10 a primeira janela é 10 anos. E se durante esses 10 anos ele conseguir daquele produto uma outra indicação, ele estende a patente. Tá. Então, vamos lá. O Brasil hoje, todas as indústrias farmacêuticas nacionais vivem da quebra de novas patentes. A partir do momento que você tem o produto que é referência e quebrou a patente, você pode ter o produto ou como equivalente, que seria a marca do produto e o sal, tá. Ou, se não, só o genérico, que seria o princípio ativo e a marca da indústria. Tá. Entendeu? Entendi. Hoje, isso era legislação. Tá. Nos anos 90 veio o genérico. Até então era equivalentes e patentes. O genérico entrou no Brasil nos anos 90. O genérico está fazendo hoje 21, 22 anos, tá? E aí, o que aconteceu? O Brasil hoje é o único país no mundo onde o G vem na caixa. Nenhum país do mundo, o genérico é identificado pelo G na caixa. Como identificado? É só o nome da... É o nome da molécula. Tá. Certo? E só? Então, vamos lá. Qual era a referência da amoxicilina? Era o amoxil. Tá. O genérico amoxicilina, G do genérico e a marca da indústria. Tá, mas se não é bom ter esse G de genérico? Sim, porque o que acontece? Quando entra o genérico, por lei, na regulamentação hoje, o genérico ele já parte de 35% mais barato do que a marca referência. Então, se eu tenho um produto de marca que custa R$10 e eu quero ter um genérico, o preço mínimo que eu tenho que vender esse genérico
é 35% abaixo. Como assim? Não é a mesma substância? Mas Não por é... ser genérico, não tem um trabalho de marca, então é lei você vender o produto mais barato. Mas existe uma porcentagem É lei. fixa? 35%. 35%? Do preço referência, o genérico ele tem que ser 35% mais barato. Para quê? Para gerar acessibilidade à nossa população. Puxa, mas a qualidade pode ser a mesma? 35% Qualidade, mais barato? É obrigado. É obrigado. Por quê? Você começa a escalar a cadeia. Você começa a escalar. Quanto mais eu compro, mais eu fabrico, menos custo eu tenho e eu começo a dar acesso. Para isso é o genérico. É levar acesso à população brasileira. João, posso só fazer uma parte Vontade, aqui? Achei o seguinte, se existe essa lei 35% mais barato, a indústria que tem o nome do remédio, que usa o nome do remédio, ela não pode fazer dumping, espremer vocês até não dá mais. Olha, eu vou fazer um preço tal que eles não vão poder vender 35% a menos. Aí começa a ter as jogadas das empresas, né? Por exemplo, referência, ele surfa a onda de 10 a 20 anos. Tá. Certo? A partir do momento que quebrou a patente, abriu-se para genéricos. Tá. E para você poder ter esse registro, você tem que fazer todos os testes de bioequivalência e biodisponibilidade em cima da referência. Eu só sou apto a ter o medicamento genérico, Sônia, na hora que eu provo e comprovo que o meu produto tem a mesma eficácia. Não, isso tudo certo. Tudo certo. Anvisa em cima, Anvisa super rígida. Como você falou. Agora, eu fico imaginando, eu como... É uma guerra comercial. É uma guerra comercial. Uma guerra. E aí onde Olha, a não CIMED... quero, vou pegar esse mercado dele. E aí onde a CIMED se destacou nesse ramo que você vai entender um pouco da história. Aonde eu comecei, aonde eu estava quando o genérico entrou e aonde eu estou hoje. Qual era a nossa mentalidade. Porque há 10 anos atrás, a CIMED era a 36ª farmacêutica no Brasil. Há 10 anos atrás, tá? Vamos lá, de novo. De novo, eu tenho 50 anos, trabalho desde os 15 anos, praticamente nasci no negócio, numa família super tradicional, uma das primeiras famílias do ramo farmacêutico, brasileira das famílias. Até por sinal você Seus pais eram farmacêuticos? Não, até por sinal você conhece meus tios. Então é assim, chegamos a ter 14 indústrias farmacêuticas da família Marques. 14. Nossa. Nesses dos anos 40 até hoje. Hoje devemos ser 7, 6. Só que se você pegar as três maiores da família, e você juntar as três, passa a ser o maior grupo farmacêutico brasileiro. E todos somos concorrentes, tá? Então, quer dizer, aprendemos a trabalhar na concorrência em família. Tanto é que todos são super bem-sucedidos, empresas prósperas. Então, é muito legal isso. Tá. E quando você falou sobre a Anvisa, eu acho que é uma das fortalezas do Brasil hoje. Porque todo setor bem regulamentado gera uma competição forte. E eu tenho orgulho gigante de falar que a indústria farmacêutica brasileira, ela não deve nada para nenhuma indústria no mundo. Eu acredito. Top. Todo medicamento que é fabricado no Brasil hoje, independente se é genérico, se é similar, se é equivalente, se é marca... Agora, vocês dependem muito de produto importado? Não depende, não. É totalmente importado. O Brasil ele não se fabrica nada de insumos farmacêuticos, praticamente. 95% é importado. E nós somos hoje... O que aconteceu com esse câmbio, com esse... É loucura. Hoje o Brasil, só para você ter mais ideia, quando você vê o mercado farmacêutico mundial, o Brasil ele fica ali disputando entre o sexto a sétimo maior economia farmacêutica. O mercado que eu disputo é o mercado de 200 bi ano. São 200 bilhões de faturamento de remédio dentro das farmácias. Porque eu só disputo o mercado farmácia. Eu vendo muito pouco para órgãos públicos e hospitais. Mas o Brasil hoje ele deve ter uma economia girando aí em torno de 300 bi de medicamento. Tá? Nossa, é forte. Olha, eu estou adorando você ter vindo aqui explicar. Eu vou te interromper só um minutinho e a gente já volta. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com João Adib Marques, CEO do Grupo CIMED. Voltamos com o nosso entrevistado, João Adib Marques, CEO do Grupo CIMED.
João, estamos conversando aqui no intervalo sobre importação de produtos, sobre concorrência de preço, e eu entendi que as indústrias que desenvolvem o produto, elas colocam isso no mercado e para elas só interessa enquanto o preço for muito alto. Na hora que entra o genérico, que elas perdem o monopólio da fórmula, elas vão desenvolver outra coisa. É mais ou menos isso? Sim, sim. Normalmente, a partir do momento que é quebrada a patente, esse sal ele passa a ser analisado por várias empresas. E por lei no Brasil, 35% já é obrigado a vender mais barato. Essa é a lei. Então, quer dizer, ele já perde o valor. Só que a partir do momento que eu consigo escalar, eu consigo diminuir o meu custo. E aí eu começo a dar acesso à população. E, normalmente, essa indústria que era líder dentro dessa molécula, ela já tem dentro do pipeline dela, dentro daquela característica, daquela indicação, uma outra molécula. Outra molécula Então, vai desenvolver... Exemplo, vamos lá, você tomava simvastatina, aí vem a atorvastatina, depois vem a rosuvastatina. Eu não sei o que é isso. São produtos que é da mesma classe quando a gente fala das estatinas. Tá. Entendeu? Só que aí você tem uma, exemplo, vou falar valor simbólico, R$ 5,00, R$ 7,00, R$ 10,00 e a marca que só ele tem, R$ 50,00. Tá. Então aí você começa a definir qual é o público, o shopper que você quer atingir. Entendi. Então, esse é o jogo das farmacêuticas nacionais quando a gente fala de genérico, tá? Tá. E como você falou, o Brasil... E lá fora? Lá fora, Estados Unidos, funciona como? Isso é uma das coisas que eu falo muito, e a maioria dos jornalistas, eles têm... Pô, mas nos Estados Unidos, como é que é o principal país hoje, né? 90% do medicamento que não é patenteado é genérico. E no Brasil hoje é 35%. Quer dizer, o espaço para o crescimento de genérico no Brasil nos próximos anos é muito grande. Agora, então, tem uma desconfiança, né? Porque hoje não mais, mas quando surgiu o genérico, a gente ouvia muito falar assim, nossa, mas não é igual ao original. Tenha receio, tenha não sei o quê. Você acha que isso impede a gente sair dos 35% para 60%, 90%, como nos Estados Unidos? Eu acho que hoje não, né? É assim, por isso que eu acho legal essas perguntas. Eu acho que a gente não discute qualidade de indústria farmacêutica. Não tem como, né? É obrigação. É obrigação e fiscalização. Então, já não vamos discutir esse assunto. O que acontece? O genérico ele veio para trazer acesso. Acessibilidade. O nosso país é um país muito pobre hoje. É verdade. Ele é muito pobre. Então, qual que é o nosso papel? É mostrar para a população brasileira que a gente está dando o mesmo tratamento por um preço melhor. Essa é a educação que nós temos que fazer com a população hoje. Mas quem tem que fazer isso? O Ministério da Saúde ou a indústria? Hoje, por exemplo, já o Ministério da Saúde, desde quando saiu o genérico, ele não licita nada sem ser pelo nome da matéria-prima. Entendi. Ele já força. Os postos de saúde hoje, a maioria dos produtos já são genéricos, porque ele já sabe que são mais baratos. E por isso que o genérico ele cresce o dobro do que o mercado tradicional no Brasil. Então, esses 35%, se o mercado crescer 5%, Sônia, o genérico cresce 10%. O Brasil está escalando o genérico. Tá. O genérico ele já está fazendo parte da tua vida. Já faz. E aí eu falo o seguinte, quando vem a crise, passa a ter o acesso. E quando você experimenta o produto e passa a ser usuário do produto, acabou. Entendeu a jogada? Entendi e estou vendo que existe um espação para vocês crescerem. Sim, né? sim. Europa, não sei se Por tem isso, um dado geral de Europa. Só para você ter uma noção, genérico. por isso que a indústria farmacêutica no Brasil hoje ela é maior que as multinacionais. 65% do total do mercado hoje são das nacionais. Ai, é bom saber isso. Legal também. Legal, por isso que eu falo para você que a nossa indústria ela é muito forte no Brasil. É muito forte. Agora, como vocês fizeram, se bem que sobe para todo mundo, com esse câmbio assustador, já que matéria-prima é toda importada, praticamente, né? Eu sou um empresário que comecei a trabalhar com 15 anos, então eu vivo esse Brasil há 35 anos, né? Desde quando eu nasci eu vejo isso. É inflação, é câmbio alto. É difícil quando você está numa escala... O empresário brasileiro é um sobrevivente? Pegou todos os planos, câmbio alto, inflação. Espero que esse problema da inflação
seja controlado, se bem que nos Estados Unidos, com 8,5% de inflação, já desregulou o mundo inteiro, né? E é engraçado isso, né? Como nós nascemos nesse país, a gente aprendeu a viver com isso, né? O primeiro mundo ele tem muito mais dificuldade de sair de uma crise do que a gente. Mas não entende Então, inflação? De novo, então eu acho que isso passa a ser uma oportunidade para as indústrias brasileiras. Desde que você descubra o teu nicho. Tá. Acho que um dos grandes sucessos da receita do nosso negócio é que a gente descobriu o nicho que a gente queria. E que dentro da nossa visão, o Brasil hoje ele tem 2 nichos. A parte de cima e a parte de baixo. Você tem o Brasil de 190 milhões de habitantes e tem o Brasil de 10 milhões de habitantes. Eu jogo o Brasil de 190 milhões de habitantes. Porque um dos pilares... Para esse Brasil está faltando remédio? Que a gente vê muito nos jornais, falta remédio nas farmácias. A gente teve... Pandemia afetou... A nossa cauda do nosso setor é uma cauda muito longa quando a gente fala da cauda de abastecimento da nossa cadeia. Porque como nós não somos autossuficientes na cadeia produtiva de matéria-prima, a gente trabalha com praticamente tudo de fora. Então, no verão, eu estou discutindo inverno. A cauda é longa, porque o fabricante de matéria-prima, ele não tem um produto em estoque. Em cima da minha demanda futura é o que ele vai produzir a matéria-prima. Entendi. É completamente diferente da indústria de alimento ou da moda. Porque você só toma remédio se você precisa. E como é que a gente vai saber que vai ter uma pandemia daqui a um ano? A gente não sabe. Então, o que aconteceu agora que você viu esse zoom nos últimos, nesse primeiro tri e tal? O Covid, ele trouxe novos hábitos para os brasileiros. Então, durante 2 anos, a população praticamente ela ficou represada. Represada como? Quem sofria do coração não saía de casa? Como que represou? Represada no sentido, assim, o que é um vírus? O vírus, eu estou gripado, eu estou aqui, eu passo para você. A partir do momento que ele se distanciou, acabou isso daí. Durante o Covid... Ela viveu enfurnada, trancada dentro de casa. Durante o Covid, você viu alguém perto de você gripado? Não. Então, olha o meu desafio. Meu principal produto durante o Covid só caiu, Sônia, 75%. Como assim? Que era o antigripal. Ninguém mais ficou gripado. E aí eu vou te dar um dado que você vai adorar agora. O brasileiro, ele é do medicamento curativo. 70% de tudo que é vendido no Brasil hoje é para curar. O brasileiro não para prevenir. Não é do preventivo. O que o Covid trouxe para todo mundo? A prevenção. Prevenção. A mentalidade da prevenção. Aí aonde a gente se destacou. Por quê? Antes da pandemia, nós já éramos líderes em vitaminas. Entendi. Então, Quanto subiu vitamina? 300%. 400%. Porque a base é muito pequena. Só 6% da população brasileira sabe o que é vitamina. Sabe ou compra? Sabe. 50% é usuário de vitamina C efervescente. 3% toma multivitamínico. Quer dizer, é um setor não explorado ainda. E a CIMED hoje ela tem 35% de market share de vitamina no Brasil hoje. Vitamina é preventivo, né? Total, total. A partir do momento que você... preventivo. Na verdade, vitamina é um hábito de vida. Vitamina é um hábito de vida. É a hora que você acorda, a hora que você almoça, a hora que você dorme. Para quê? Para prevenir, para você não ter nenhuma doença. Só que Nessa pandemia, as pessoas em casa falaram assim, nossa, não quero ter nada. Que vitamina eu compro? É isso aí, viu? Aí onde substituiu... Não precisa nem de receita médica. Aí é onde substituiu totalmente essa perda do meu principal produto. Aí o que aconteceu? Começou a diminuir a pandemia, né? Final de 21, o povo começou a sair da rua. Quando deu dezembro, praticamente já estava a população quase toda vacinada e todo mundo foi para as festas, todo mundo começou a beijar, cumprimentar, se aglomerar. A gripe veio, não veio? Aí, na hora que a gripe veio... Não tem antigripal. Não tem por quê? Porque a gente estava 2 anos sem, entendeu? A loucura que... Mas não foi no Brasil, Sônia. Foi no mundo. Foi no mundo. Eu vi, não é no Brasil. Você ia para os Estados Unidos, você entrava naquelas farmácias, as farmácias totalmente desabastecidas. O Brasil, ainda vou te falar a verdade, tá? O Brasil não sofreu, tá? Do jeito que sofreram lá fora, Exatamente. Você vai para a Itália, sei. não tinha produto. População pequena, estoque baixo. Aqui é um país muito populoso, tem muita gente. Por isso que eu falo que jogar no Brasil tem que conhecer o Brasil. E quando você vai para o Brasil profundo, Sônia, que é onde eu navego, eu sou o cara que navego no Brasil profundo, tá? Que é o Brasil dos 10 Brasis que eu falo. A população é muito pobre. É muito pobre. Nosso país é muito pobre. E um dos propósitos nossos hoje é justamente escalar para poder dar acesso a essa população.
Essa população hoje tem acesso como? Ou o SUS, ou alguns planos que o governo tem. Tem farmácia no Brasil, Sônia, que vende um comprimido. Tem pessoas que chegam na farmácia para tomar uma colher de xarope. Como assim? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Por isso que eu falo que o Brasil... Agora o SUS se revelou nessa O Brasil pandemia, né? sempre foi bom, né? Mas o brasileiro ele tem um problema sério de de críticas naquilo que é bom, que funciona, né? O SUS é Acho top. que o brasileiro tem um problema sério de falar mal de si mesmo. Eu sou. Isso Eu sou um brasileiro que eu tenho orgulho de falar que eu sou brasileiro. também. Eu brigo pelo Brasil. eu vejo todas as vantagens do Brasil, tô nem aí. tudo independente de governo, independente do que for. O Brasil é um país que vai se desenvolver se ninguém atrapalhar. Vai. Cabe a gente. Cabe a gente querer. O brasileiro ele tem um pensamento muito a curto prazo. Para a gente viver num país inflacionário. Teve que ter pensamento a curto prazo. A gente é dessa maneira. Você acorda hoje, você não sabe aquela coisa? A gente foi criado nessa onda. Só que eu acho que o brasileiro hoje, essa juventude, esses novos empresários que apareceram, eles não têm que pensar no Brasil a curto prazo. Eles têm que pensar no Brasil a médio e longo prazo. Mas como faz isso, João? Estruturando, então, mostrando cultura. A pandemia veio para derrubar projeções de 5, 10 anos. Veio. Não sabe qual vai ser o antigripal, né? Diminuiu drasticamente com a pandemia. Como é que você vai prever isso? Como é que ia prever todos esses remédios que ajudam na síndrome da Covid? Como prever a fabricação disso? É muito difícil. Você não acha que a gente voltou a ter que trabalhar no curto prazo? Sim, totalmente. Mas nós somos experts nisso. Então, por isso que eu acho que a gente saiu super bem. Lá fora não tem jeito. Não. São coisas assim desproporcional, você está entendendo? Então são coisas desproporcionais. Eles vivem economia taxa de natalidade baixa. País zero de inflação. O dinheiro onde te dá deflação. Ok? Aqui não, aqui você tem que operar. Hoje você fala bolsa, hoje você fala aplicação CDI, você fala de uma inflação a 10%. A gente vive isso. Eu, pelo menos, vivi isso. Também. Só que tem alguns pilares que foram organizados na nossa economia nos últimos anos que dá para a gente uma visão completamente diferente, pensando no Brasil a médio e longo prazo. A gente tem estruturas para regular isso. Você tem um Banco Central hoje fortíssimo. O sistema financeiro hoje brasileiro é classe A, sabe? Aquilo que eu falo para você, o agro é classe A, a farmacêutica é classe A. Quer dizer... Olha, João, passei agora quase 2 meses fora do Brasil. Eu fiquei muito surpreendida que eu fui para uma cidade pequenininha na Suíça, com pouquíssimos habitantes, onde você só aceitava-se pagamento em dinheiro. Onde dinheiro. A Suíça, o país dos banqueiros, só aceitavam dinheiro. E com isso eu tenho vários exemplos que eu passei pela Europa, como eles estão mais atrasados nesse sentido que a gente. E ninguém vê isso. O Pix foi uma revolução, né? Pix? Imagina pensar em Pix. Lá, a compensação são 3 dias. O que é isso? Bom, enfim, não vou falar assim. Eu sou defensora do nosso país. Eu também, então a gente está unido nisso. Vou te interromper um minutinho. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com João Adib Marques, CEO do Grupo CIMED. Fique conosco. Voltamos com João Adib Marques, CEO do Grupo CIMED. João, passou aqui pela minha cabeça uma curiosidade. Qual é o modelo de negócios na indústria farmacêutica? Vocês têm um modelo, todo mundo tem um modelo parecido, já que vocês sobrevivem de produtos importados, né? Enfim, não deve ter muito jeito de fazer muita coisa. Qual é o modelo da CIMED? Legal. CIMED é a única indústria farmacêutica no Brasil a ter um modelo de distribuição própria. Nos anos 90, eu tive a ideia de montar uma primeira distribuidora. Toda a indústria farmacêutica no Brasil, ela depende de um distribuidor. Isso é caro, né? Ela depende do distribuidor para vender para o varejo.
O que eu fiz? Eu encurtei esse caminho. Eu tenho 26 centros de distribuição espalhados pelo Brasil, aonde eu atendo a partir de R$300 qualquer tamanho de cliente. Nossa. Mas eu montei Quantos isso. pontos vocês têm? Hoje no Brasil existem 88 mil farmácias e eu tenho acesso hoje a 98% desses 88 mil farmácias, direto. Direto? Direto. Eu comecei a montar isso, Sônia, em 90. Puta, caminhão, estrada, quando eu saí tudo? Quando eu saí de casa, eu resolvi falar, eu queria dar um tempo, eu estava com 20 e poucos anos, 21, 22, eu falei, eu quero ir embora, eu quero ir para Goiás. Tinha uma pessoa que eu conhecia que representava daquela pequena indústria que era do meu pai e da minha mãe, 50% do faturamento, eu falei, eu quero aprender ali. Ali eu comecei a conhecer o Brasil de 10 Brasis. No Centro-Oeste, eu ia para o Norte. Eu comecei a entender tudo. E eu vi que a gente sofria de malha logística. Porque a maioria das indústrias... Então, como você faz? A gente sofre de A maioria das indústrias elas estavam concentradas no eixo Rio-São Paulo. Então, a mercadoria demorava para chegar 10, 15 dias. O paciente morreu. O paciente, o estoque era baixo. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a encurtar esse caminho, nos anos 90. Hoje, eu tenho 26 distribuidoras. Aí você pergunta, João, qual é o segredo? O segredo foi, e o maior diferencial, a minha cadeia de distribuição própria. Verticalização? Totalmente. Quando entrou o genérico, foi o segundo salto. Quando eu vi que o genérico, na minha visão, quanto mais você produzir, mais você dá acesso, e começa uma guerra de preço, porque o produto é o mesmo, concorda comigo? Se é genérico, é igual. Por que você vai comprar o genérico da CIMED e não vai comprar do concorrente? É o G da caixinha. A sua rapidez. Exatamente. Os concorrentes estão indo atrás? Não. Aí o que eu fiz? Eu fui começar a montar a cadeia de embalagem dentro da minha estrutura. Porque a embalagem me comia a margem do produto. E eu sabia que o genérico lá na frente, eu ia precisar dar desconto. Eu ia precisar dar desconto. Aí eu comecei a verticalizar a minha parte de embalagens. Eu sou autossuficiente hoje em embalagem. Nossa, você tem uma indústria de embalagens? Sim, eu tenho hoje a segunda maior gráfica do Brasil, hoje é minha. Para quê? Para eu poder ganhar margem, para eu poder escalar. Então eu tenho a indústria de embalagem, tenho a indústria farmacêutica e tenho a distribuição. Me diz uma coisa, só me veio aqui que é uma parte também dentro do que você falou. Vocês estão preocupados com o meio ambiente? Porque a embalagem... Não, já faz... Assim, ó, vamos lá. Essas ISOs, certificações, isso faz parte da indústria farmacêutica. Nós trabalhamos com produto químico. Então, mas como agenda é que você embrulha? Agenda ESG. Não, resíduo, joga fora, queima. É tudo organizado, não tem nada. Isso já faz parte. Já é nosso isso. Faz tempo? Não, desde quando nasceu a indústria farmacêutica. Já é. Toda a indústria química e farmacêutica ela tem que cuidar de resíduos. Então, isso já faz parte. Só que aonde estava toda essa visão nossa e por isso que deu essa velocidade? Por eu ter a cadeia de distribuição, quando eu lanço um produto, eu chego muito rápido no ponto de venda. Porque eu tenho uma equipe de venda própria. Eu falo que eu não tenho uma equipe, eu tenho um exército. Eu tenho um exército. Quantos são? São 1.500 pessoas, atendendo diariamente 7 mil pontos de venda. Não, e eu brinco e falo o seguinte, barriga no balcão e pasta na mão. É o olho no olho. Porque o varejo independente, ele precisa de informação. E eu fui um cara criado nesse olho no olho. E a automedicação? O que você acha da automedicação? Hoje a automedicação no Brasil só é liberada no OTC, né? Que é um dos produtos que é para fora do balcão, né? Xarope para tosse, remédio para gripe, isso é no mundo inteiro. Tanto é que existe hoje uma lei dentro do Senado para liberar medicamento no supermercado. O Brasil ainda não pode. Você só pode vender medicamento hoje dentro de farmácia. Mesmo esses liberados? Mesmo. Por isso que eu falo que o nosso setor ele é muito regulamentado. Ele é muito regulamentado. Não é concessão. Então, existe espaços, tem que ser adaptado. Acho que a lei é para a lei é para todos, desde que se adapta dentro do canal alimentar. Então, o que eu vejo? Se eu sou obrigado a manter o farmacêutico para poder vender remédio, se o supermercado quiser vender remédio, ele tem que manter o farmacêutico. Tem que ser direitos iguais para todos. Aí o jogo está aberto. Então, tem muito caminho ainda. Porque hoje, farmácia, Sônia, é o segundo lugar no comércio mais visitado depois do canal alimentar, tá? Então, hoje a farmácia, ela é, dependendo do tamanho, até um postinho de saúde da região. O brasileiro tem uma tendência hipocondríaca? Não.
Não a acha? gente tem um sistema de saúde diferente. Primeiro que o Brasil é um país muito tropical, né? Você tem diferenças de temperatura no mesmo país, né? Você tem do Amazonas ao Rio Grande do Sul, calor e frio. São poucos países no mundo que tem isso, tá? No mesmo mês. Então, a gente já tem essa tendência à sazonalidade, de um jogar para o outro. Você tem regionalidades, culturas diferentes e uma carga tributária também completamente diferente. Para cada região? Para cada região. Então, tem desafios. O setor farmacêutico é o segundo setor mais tributado no Brasil. Depois de automóvel, deve ser. Não, muito mais. Muito mais. Nossa carga tributária chega a ser 35% a 38% do nosso negócio. Mas não é mais ou menos automóvel? Eu acho que sim. Não, eu não sei, mas acho que o farmacêutico é o top. É o top, é o top, top, top. Top, top, top. Então tem essa complexidade, tem as guerras estaduais. Então o que acontece? Eu montei o modelo de negócio, como eu opero distribuição, eu entendo, eu não sou simplesmente um industrial. Entendi. Esse é um pouco dos diferenciais. É logística. É chegar rápido. Aí, com isso, né, eu viro um agente de crédito. Porque eu dou crédito. Eu dou crédito. Sistema de crédito? Eu tenho um score de crédito violento. Por quê? Porque eu dou crédito para o pequeno varejo. Eu sou o cara que alimenta o pequeno varejo direto da indústria. Modelo Ambev. Se você olhar o modelo Ambev hoje, é um modelo onde a distribuição é própria. Por que a Ambev é Ambev hoje? Por causa da distribuição. Você pega alguns players, que é muito complexo, num país do tamanho que a gente tem hoje, é muito complexo chegar rápido. Mercado Livre, que é um mercado online, ele está construindo distribuidora para tudo quanto é lado. Que é o futuro, né? Eu já estou desde... É timing, né? E eu já estou desde... do remédio, chega o remédio. Aí você fala assim, pô, João, mas você distribui outros produtos que você não fabrica? Não. Todo modelo nosso é para a nossa indústria. É para a gente avançar. Porque qual que é o nosso propósito? É fabricar e distribuir tudo aquilo que eu posso vender dentro de uma farmácia. Bom, João, a gente falou sobre várias coisas boas, né? Qual é o grande desafio hoje da CIMED? No que você vê pedras no caminho? Eu sou um cara que eu sou um eterno otimista, né? Eu não vejo... Eu acho que eu sou um cara muito bem resolvido. É engraçado, Sônia, eu nasci numa empresa familiar e hoje eu já vejo a 4ª geração trabalhando com a gente. Eu sou a 3ª. Os meus filhos, os meus sobrinhos, hoje trabalham comigo. Aí quando você fala assim, qual era o desafio? É como eu acenderia esses moleques para trabalhar comigo. E como é que você desenhou isso? É uma coisa simples e básica, né? Eu nunca falei mal do meu negócio dentro da minha casa. Eu nunca falei mal da minha irmã, que é minha sócia, dentro da minha casa. Eu levei esse lado bom para uma cultura. Trabalha. Eu levei esse lado bom para uma cultura. Por que você está falando isso? O que tem a ver isso? Tem. Se eu chegar todo dia falando mal do meu negócio em casa e falando mal do meu sócio, o meu filho que quer o meu bem, ele não vai querer estar do meu lado. Isso é lá no comecinho da vida. E hoje eu tenho orgulho tão grande... Todos vocês fazem isso? Eu tenho orgulho tão grande hoje, dos 6 maiores, que estão entre 24 a 19 anos, os 6 trabalham comigo. Tá. E os outros 4, um tem 10 e os outros são pequenininhos. Ainda não trabalham com a gente, mas também já vivem o nosso negócio. Todos encaminhados. De alguma consultoria para montar isso? Consultoria foi a vida que me deu. A vida que me deu. Ser bem resolvido. Olha, João, eu trabalho há muitos anos nessa área econômica como jornalista. E eu vi um movimento que foi assim, abrir, mercado de capitais, vamos abrir, vamos profissionalizar, vamos isso, vamos aquilo. Hoje, eu estou vendo as pessoas voltarem para suas origens, né? É muito estranho isso. Foi assim, eu estou vendo as empresas familiares estão dando muito certo. E eu não sei por quê. Você saberia explicar? Eu acho que a gente fez um trabalho um pouco contrário, né? Primeiro a gente se estruturou familiarmente para depois se transformar numa empresa executiva. Então é o contrário. Hoje, quando eu me transformei numa SA ano passado, é porque a gente já tem a mentalidade de que aonde a gente está, a gente precisa de pessoas competentes do nosso lado. Executivos que trazem a transformação. Explica para o telespectador qual a diferença de uma empresa de capital fechado, uma empresa de capital fechado que é uma SA,
e uma empresa de capital aberto? A governança praticamente é a mesma. É. Só que uma você tem que apresentar os resultados para os investidores e a outra É de não. capital aberto. A de capital aberto. E a capital fechado não. O que eu fiz como aprendizado? Qual a vantagem de ter CSA? Primeiro que você tem os teus números abertos para qualquer pessoa. Simples e prático. Você está entendendo? Tá, E segundo, mesmo não estando no mercado. mesmo não estando no mercado. E nós, desde quando se transformou numa SA no meio do ano passado, a gente quis mostrar para o mercado o que é o nosso negócio. Eu não vou abrir capital para depois mostrar. Eu estou fazendo o papel contrário. Tá. Sou de capital fechado, me apresento os meus resultados, certo? E com isso eu consigo fazer o quê? Um relacionamento com você. Porque no final das coisas, de coração, tudo na vida é venda. E a nossa empresa é uma empresa de vendas. E quando a gente fala do mercado de capitais é venda, é resultado. Então, eles estão começando a entender o que é esse MED, para futuramente, caso eu queira ou apareça alguma oportunidade, o mercado todo já sabe quais são os nossos pilares. E quais são os pilares? Não, é aquilo que eu sempre falei, acessibilidade com rentabilidade. E proporcionar saúde e qualidade de vida para toda a população brasileira. É isso que a gente trabalha e é isso que a gente transforma a nossa cultura. Que poucas empresas brasileiras falam em cultura também, né? Você tem algumas grandes, as médias não falam isso, e as pequenas nem surgem. Mas como é importante o teu funcionário entender aonde ele trabalha e o que essa empresa faz. Você tem toda a razão. Que é um trabalho fortíssimo de RH. Mais ou menos, aqui já estamos quase no final aqui, mais ou menos, quantos vocês faturam, quantos funcionários vocês têm, já que você é um capital fechado SA? Vamos lá. Eu tenho 5 mil funcionários. Eu tenho 5 filhos, Sônia, também. A nossa previsão de faturamento esse ano é chegar nos 2,5 e para o ano que vem 3 bi de faturamento. E eu, olhando a média e curto prazo, é bater 5 bi em 2025. Nossa. Olha, Vamos. Tudo que eu ouvi aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir. Obrigado. Queria te agradecer muito pela entrevista. Gostaria de vê-lo outras vezes aqui com a gente. E boa sorte. Estamos ainda na à disposição. Covid. Obrigada. Obrigado. Viu? Valeu. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá.